Bom dia. Obrigado. Tudo bem? Deus é maravilhoso. Deus é melhor do que você pode imaginar. Muito, 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 muito melhor. Let's open our Bibles to Luke chapter 5, please. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. A very beautiful story. Uma história muito linda. But there are some principles that God showed me through this story. Mas há alguns princípios que Deus me mostrou através dessa história That I want to share with you this morning. e que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Let's read from Luke 5 from verse 1 to verse 11. Vamos ler Lucas capítulo 5 a partir do verso 1 até o verso 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Father, we thank you for this morning. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã. We thank you that you are good and only good. Senhor, nós te agradecemos que o Senhor é bom e sempre bom. You are perfectly good. O Senhor é perfeitamente bom. Father, we pray that this morning you touch our hearts. Senhor, nós oramos que nesta manhã o Senhor toque os nossos corações. Holy Spirit, we pray that you speak to our hearts. Espírito Santo, nós oramos que o Senhor mesmo fale aos nossos corações. Bring transformation to our minds. Traga transformação para as nossas mentes And to our hearts. e aos nossos corações. So that Jesus can be glorified in us. Que Jesus possa ser glorificado em In nós. Jesus' name we ask. No nome de Jesus nós pedimos. This is a very beautiful story. Essa é uma história muito linda. A story that many Christians know. A história que muitos crentes conhecem. But you know, this is really the story of many Christians. Mas sabe, esta realmente é a história de muitos crentes. Many Christians live just like Peter used to live. Muitos cristãos costumam a viver como Pedro vivia. What happened? O que aconteceu? Jesus came to him and told him to cast out the net on the right side. Jesus chegou-se até Pedro e pediu que ele jogasse a rede para o outro lado. What was Peter's response? O qual que foi a resposta de Pedro? Lord, Senhor, the whole night I worked eu trabalhei a noite toda and I have nothing. e eu não tenho nada. You know, every week I meet Christians Sabe, todas as semanas eu vejo cristãos that are just like Peter. que estão exatamente como Pedro. I have worked so hard. Eu tenho trabalhado tão duro I am so tired. e eu estou tão cansado And I still don't have the e victory. eu continuo não tendo a vitória. Why is Christian life so difficult? Por que que essa vida cristã é tão difícil? Christian life is not supposed to be difficult. Vida cristã não deveria ser algo difícil. Did you know that? Se você sabia disso? Now, I did not say that Christian life is not supposed to be without problems. Eu não estou dizendo que uma vida cristã não deveria ter problemas.
That's a difference. Isso é muito diferente. There is a difference if you have tribulation or if your life is difficult. Existe uma diferença se você tem tribulações ou se a sua vida é difícil. Big difference. Grande diferença. Jesus said, Foi Jesus quem disse: in this world you will have tribulation. Neste mundo vós tereis aflições. But he immediately said, Mas igualmente ele disse: be of good cheer because I have overcome the world. Olha, fica em paz, porque eu venci o mundo. You see, if you look at the life of the Apostle Paul, Olha, se você observar a vida do apóstolo Paulo, he had many tribulations. ele teve muitas tribulações. His life was a life of much suffering. A vida do apóstolo Paulo foi uma vida marcada por muitos sofrimentos. But his life was a life of incredible victory. Mas a vida dele foi uma vida de incrível vitória. Here is what you need to understand. Isso é o que nós precisamos entender. Every Christian wants the victory, Cada cristão deseja a vitória, but nobody wants to have the situation where they need the victory. mas nenhum deles pode mudar a situação quando precisa de vitória. But unless you need a victory, you can never have a victory. Mas se nós precisamos da vitória, parece que não temos a vitória. Here is what I want you to understand. Então, preste atenção, isso é o que eu quero que você entenda. Tribulations are part of life. Tribulações fazem parte da vida. Temptations are part of life. Tentações fazem parte da vida. But what did the Apostle Paul say? O que o apóstolo Paulo disse? In 2 Corinthians chapter 2 verse 14. 2 Coríntios capítulo 2 e verso 14. Thanks be to God, Obrigado a Deus, who always leads us in triumph in Christ Jesus. que sempre nos conduz em triunfo através de Cristo Jesus. Always. Sempre. Not sometimes. Não algumas vezes. If you read the beginning of Corinthians, Se você ler o início da carta aos Coríntios, Paul describes his incredible difficulties. o apóstolo Paulo descreve as suas incríveis dificuldades. He even talks that he already had the sentence of death against him. E ele fala, inclusive, que ele já teve uma sentença de morte sobre ele. He talked about all his sufferings. Ele fala na carta a respeito de todos os seus sofrimentos. But then he says something beautiful. Mas então ele fala algo lindo. This happened Isso aconteceu so that we would not trust in ourselves, but in God who raises the dead. para que nós não acreditássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. There is a life of victory that God has prepared for you. Existe uma vida de vitória que Deus já preparou para você. But you can only experience the way that God says you can experience. Mas você somente pode experimentá-la da maneira que Deus determinou que você experimentasse. I believe in an absolute Christian life of victory. Eu acredito plenamente numa vida cristã de absoluta vitória. I have believed this my whole Christian life. Eu tenho acreditado nisso durante toda a minha vida cristã. I've never changed what I believe in this aspect. Eu nunca mudei aquilo que eu creio nesse aspecto. I passed through many tribulations, Eu já passei por muitas tribulações, including having been diagnosed with cancer, incluindo ser diagnosticado por um câncer, including my wife having been diagnosed with cancer. incluindo que a minha esposa foi também diagnosticada com um câncer. The doctor said to me, O médico disse para mim, when my son was only 6 months old, quando meu filho tinha apenas 6 meses de idade: there is no healing for your son. não existe cura para o seu filho. In 2001, Em 2001, the doctor said to me, o médico me disse: you will never walk without pain. você nunca mais vai viver sem dor, Walk without pain. andar sem dor, Because my knee was completely destroyed. porque os meus joelhos foram completamente The destruídos. doctor said, O doutor disse: you are too young that we will do a knee replacement. você é muito jovem para repor os joelhos, To replace the knee, you know? para refazer os joelhos. Because in Austria, Porque lá na Áustria, in 2001, em 2001,
When they did surgery on my knees, quando eles fizeram a cirurgia no meu joelho, they said, there is no cartilage. eles falaram, não tem cartilagem. There is absolutely none. Está absolutamente destruída. Meniscus destroyed. Foi totalmente The destruída. ligaments, everything was destroyed. Tudo nesta cartilagem do joelho foi destruída. But you're too young that we give you a new knee. Mas você é muito jovem para dar a você um novo joelho. Because they said, every 10 years we have to replace it again. Porque caso seja feita essa cirurgia, a cada 10 anos nós temos que substituir a prótese. I don't know if that changed today. Eu sei que isso deve I ter don't mudado. know. Eu não sei se isso mudou hoje. But at that time, Mas naquele tempo, a knee only lasted 10 years. uma prótese do joelho só durava 10 anos. They said, you're only 40 years old. E você tem apenas 40 anos de idade. If we change your knees, if we give you a replacement now, Se nós mudarmos, colocarmos uma prótese agora, what are we going to do when you're 70? We can't replace a knee over and over again. o que vai acontecer quando você tiver 70? Nós não podemos ficar substituindo indefinidamente. So they said to me, Então eles falaram para mim, you have to live with pain all the rest of your life. você terá que viver com dor pelo resto da sua vida. I like to do sports. Então eu gosto de praticar The esportes. doctor said, sports are over. Os médicos falaram, acabou sua vida esportiva. To play soccer is finished. Jogar futebol, acabou. To go skiing is over. Para esquiar, também acabou. I went home from the hospital Então eu cheguei em casa do hospital with a lot of pain. com muita dor. Big swollen knee. With a big swollen knee. Com uma bola grande no joelho. Like very swollen. Inchado. Every day, Todo dia. I had to go back to the doctor. Eu voltava para o médico. They put a needle inside of my E knee. eles colocavam um líquido, uma injeção no meu joelho. And they pulled liquid out of my E knee. eles tiravam o líquido do meu joelho. I made a decision. Então eu tomei uma decisão I will never forget. que eu nunca me I esquecerei. made a clear decision. Eu tomei uma decisão muito clara. I will nothing else believe but what God says. I will only believe what God says. Eu somente acreditarei naquilo que Deus disse. You know what happened? Sabe o que aconteceu? A terrible battle in my mind. Uma batalha terrível na minha mente. I had to make a choice. Eu tinha que fazer uma escolha. What will I think? Andar por aquilo que eu pensava, o que eu penso. What will I think? O que eu vou pensar? What the doctor said or what God says? O que o médico disse ou o que Deus diz? What will I believe? Que eu vou acreditar? What the doctor said or what God says? O que o médico disse ou o que Deus me disse? I made a decision. Então eu tomei uma decisão. I will not only walk without pain. Eu não somente andarei sem dor, I will play soccer. mas também eu vou jogar futebol. I will ski. Eu vou esquiar. I will run. Eu vou correr. That's what I will do. E isso mesmo é que eu vou fazer. And I choose Eu escolhi to think and to believe and to declare and to act. pensar, acreditar e agir. You know what happened? Sabe o que aconteceu? After a few weeks, Algumas semanas depois, there was no more swelling in my knee. não havia mais inflamação no meu joelho. After a few weeks, Algumas semanas depois, I walked without any problem. eu andava sem nenhum tipo de problema. I began to run. E eu comecei a correr. I played soccer again. Eu comecei a jogar futebol de novo. I ski. Eu comecei a And esquiar. I do everything that I want to do. E tudo aquilo que eu queria fazer. Today, I can run half a marathon, no problem. Hoje eu posso correr metade de uma maratona, sem problema. Every week, I run half a marathon. Toda semana eu corro meia maratona. And I keep thanking Jesus E agradecendo a Jesus that the doctors did not speak the truth. que os médicos não falaram a verdade. They thought they said the truth, Eles pensaram que estavam falando a verdade, but they did not. mas não. Listen, Ouça, thank God for good doctors, eu agradeço a Deus pelos médicos, but listen carefully. mas ouça com cuidado. I've prayed for many people, Eu tenho orado por muitas pessoas and they could not receive a miracle. que eles não podem receber um milagre. And my wife, she helped me in this. E a minha esposa tem me ajudado nisso. She's very sensitive. Ela é muito sensível. Many times she said, Muitas vezes ela diz: sweetheart, meu querido, you have to break
the lies of the doctor over their lives. Nós temos que quebrar as mentiras que foram liberadas pelos médicos na vida daquela pessoa. Now, what does it mean? O que que isso significa? If the doctor said you will never walk without pain, Se o médico disser que você nunca mais vai andar sem dor na vida, I'm sure he's a good doctor. olha, eu acredito, ele é um bom médico. I'm sure he says what he believes is absolutely true. Eu acredito realmente que aquilo que ele está dizendo, ele tem certeza que é absoluta verdade. But if you compare it with the word of God, Mas se você comparar isso com a palavra de Deus, it's a lie. torna-se uma mentira. And we have to be careful what we believe in our hearts. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós acreditamos no nosso coração. Because if we believe the wrong thing, we will experience the wrong thing. Porque se você acreditar na coisa errada, você vai experimentar a coisa errada. Do you know that your life is a result of what your heart believes? Você sabia que a sua vida é um resultado daquilo que o seu coração acredita? Did you know that? Você sabia disso? Many people try to convince me. Muitas pessoas tentam me convencer. No, Pastor Reinhard. Não, pastor Reinhard. The life is a result of the choices we make. A vida é um resultado das escolhas que nós fazemos. I disagree. Eu discordo. I tell you why I disagree. Por que que eu discordo? Your life is not a result of the choices you make. A sua vida não é o resultado de escolhas que você faz. Your life is a result of what your heart believes. A sua vida é sim um resultado daquilo que seu coração acredita. What do people do? O que que nós deveríamos fazer? They try to change their choices. Tentar mudar as escolhas. Does that work? Funciona, meus irmãos? No. Não. I tell you why it doesn't work. Eu vou te falar por que que não funciona. Do you have in Brazil New Year's resolution? Tem. Vocês aqui no Brasil têm resoluções de ano novo? Yes. Alvos de ano novo? Sim ou não? Have you ever made New Year's resolutions? Você já fez alvos para o ano novo? Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Did that work for you? Funcionou para você? But you made a choice. Mas você fez a escolha daqueles alvos. Your life is not a result of your choice. Então, a sua vida não é o resultado daquelas suas escolhas. 50% 50% of every New Year's resolution de todos os alvos de ano novo is broken in the first 24 hours. são quebrados nas primeiras 24 horas. That's a statistic. Isso é uma estatística. What does that tell you? Por que que eu estou te falando isso? That your life is not a result of your choices. Que a sua vida não é resultado das suas escolhas. Now let me explain something to you. Então deixa eu te explicar algo. Do your choices affect you? As suas escolhas afetam você. Of course they do. Claro que afetam. But the problem is not your choices. Mas o problema não são as suas escolhas. The problem is what your heart believes. O problema é aquilo que o seu coração acredita. Because Proverbs chapter 4 verse 23 Porque Provérbios capítulo 4, versículo 23 says this. diz o seguinte. With all diligence watch your heart. Sorry, repeat please. With all diligence guard your heart. Com todo cuidado guarda o seu coração, Because out of it flow the fountains of life. porque através dele fluem as fontes da vida. So where do my choices come from? Então, de onde as minhas escolhas vêm? They come from my heart. Eles vêm do meu coração. So if my heart believes the wrong thing, Então, se o meu coração acredita na coisa errada, I will make the wrong choices. eu então farei a escolha errada. So changing your choices is not the key. Então, mudar as suas escolhas não é a chave. The key is to change what your heart believes. A chave é mudar aquilo que o seu coração acredita. That's the key. Essa é a chave. Because if you believe right, Porque se você acreditar corretamente, you will choose right você vai escolher and corretamente. your life will be good. E a sua vida vai ser boa. We have to understand Nós temos que entender that what we experience today is what our heart believed yesterday. que aquilo que nós experimentamos hoje
é fruto da nossa escolha do coração, do que o nosso coração acreditou ontem. If you understand this, Se você entender isso, then you will be careful what your heart believes. então você for muito cuidadoso com aquilo que o seu coração acredita, Then you will make sure your heart believes the right things. e você tiver certeza que o seu coração acredita nas coisas corretas, Listen, I'm so excited when I see the new covenant sign over there. olha, eu estou muito empolgado quando eu vejo Nova Aliança escrito ali naquele painel. That's so beautiful. Está muito lindo. Let me tell you something. Deixa eu lhe falar algo. You are now, as a church, learning to believe right things. Vocês agora são uma igreja que estão aprendendo a acreditar nas coisas corretas. Don't be discouraged when your life has not already changed radically. Não fique desencorajado se a sua vida ainda não mudar. Don't be. Não fique. Because once your heart really believes the right things, Porque once your heart believes the right Porque things, enquanto a sua vida está acreditando nas coisas, o seu coração está acreditando nas coisas corretas, it will affect your choices in the future. isso vai afetar as suas escolhas no futuro. And it will change the results in the future. E, portanto, vai mudar os resultados no futuro. So what is happening here in this church is something beautiful. Então, aquilo que está acontecendo aqui nesta igreja é algo maravilhoso. You will reap the harvest for the right belief of your heart. Você vai colher uma grande colheita pela a crença certa do seu coração. Always. Sempre. So we have to be careful to believe the right things. Então, nós precisamos ser cuidadosos para crer na coisa certa. God has no defeat planned for your life. Deus não planejou a derrota para a sua vida. Let me challenge you. Deixa eu desafiar você. I asked one pastor one time. Eu perguntei a um pastor uma vez. I said, find me one verse in the New Testament Pastor, encontre-me um versículo no Novo Testamento that teaches Christians how to handle defeat. que ensina os cristãos como How to live with defeat. Lidar com a derrota. Obrigado. You will not find one verse in the Bible. Você não vai encontrar um versículo somente na Bíblia. Not in the New Testament. Não no Novo Testamento. Oh, brothers, Irmãos, be encouraged sejam encorajados when you experience defeat, quando vocês experimentarem a derrota, because God will comfort you. porque Deus vai confortar vocês. Not in the Bible. Não, isso não está na Bíblia. The Bible talks about difficulties and tribulations, A Bíblia fala assim de dificuldades e tribulações, but it always talks about victory in every circumstance. mas sempre fala a respeito da vitória em qualquer circunstância. Always. Sempre. That's part of the finished work of the cross. Isso faz parte do trabalho consumado da cruz. But what I want you to understand, E mais, o que eu quero que você entenda é o seguinte: if you want to live this life of se victory, você quer viver esta vida de vitória, if you want to experience what Jesus said, se você realmente quer experimentar o que Jesus disse, I have come to give you life and life abundantly. eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Come to me, everybody that is tired. Venha até mim, todos vós que estáis cansados, I will give you rest. e eu darei a vocês descanso. That's the life that God has for you. Esse é o tipo de vida que Deus tem para você. But why are so many Christians like Peter? Mas por que muitos cristãos vivem como Pedro vivia? Lord, I worked so hard. Senhor, estou trabalhando tão duro And I still don't have the victory. e eu continuo não tendo a vitória. I have no fish in my boat. Eu não tenho peixe aqui no meu cesto. The only thing I have is a tired life. E a única coisa que eu tenho é uma vida cansada. Does that sound familiar? Isso te soa familiar? You know how many Christians are so tired. Você sabe, muitos cristãos vivem tão cansados. And I'm not talking about physical tiredness. Olha, eu não estou falando a respeito de cansaço físico. You know, physical tiredness is not really a problem. Olha, cansaço físico realmente não é um grande problema. I tell you why. Eu vou te falar por quê. There is scientific evidence Porque existem evidências científicas that no matter how hard you work, que não importa quanto o seu coração, quão duro seja o seu trabalho, 1
night of good rest will always restore your body. Uma noite apenas de bom descanso é capaz de restaurar todo o seu corpo. There is scientific evidence. Isso é evidência científica. You don't need 2 weeks of vacation to be physically rested. Você não precisa de 2 semanas de férias para ser restaurado Now, fisicamente. I'm not against vacation. Não, eu não sou contra férias. Enjoy your vacation. Não, desfrute das suas férias. But look what happens to many Christians. Mas olha o que acontece com muitos cristãos. They work so hard. Eles trabalham tão duro, They are so tired in their minds. eles estão tão cansados na sua mente, They're so tired in their hearts. estão tão cansados no seu coração, They can't wait for the vacation to come. eles não conseguem nem esperar para que as férias venham. Finally, I have a vacation. Ah, finalmente eu tenho férias. They come home from the E aí vacation. eles voltam para casa das férias But the next day, they're really tired again. e no próximo dia já está cansado de novo. Oh, life is so hard. Ai meu Deus, vida é tão dura. The vacation was so good, but life is so hard. Ai, as férias foram tão boas, mas a vida é dura demais. That's not how Jesus wants you to live. Isso não é a vontade de Deus para que você viva. Jesus wants you to live. How Jesus wants you to live Como que Jesus quer que você viva? is that your life is one endless vacation. Que toda a sua vida seja uma longas férias. That's how he wants you to live. É isso que ele quer que você viva. It's called entering into the rest of God. Isso é chamado entrar no descanso de Deus. How can we experience this? Como que nós podemos experimentar isso? Very simple. Muito simples. Let me show you some clear things from the life of Peter here. Deixa eu mostrar para você algumas coisas muito claras da vida de Pedro aqui. Number 1, Número 1, you need to listen and remember these things very well. você precisa ouvir isso com muito bem And then you need to put it into practice. e colocar depois em prática. Victory Vitória does not depend on your effort. não depende do seu esforço, It depends on your surrender. depende da sua rendição. Did you hear me? Você entendeu? Victory does not depend on your effort. A vitória não depende do seu esforço, It depends on your surrender. mas depende da sua entrega. Look what Peter said Olha aqui o que Pedro in diz verse 5. no verso 5. Master, we have toiled all night long and caught nothing. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. See, your effort will not bring you the victory. Veja, seu esforço não lhe trará a vitória. If that's how Christian life would work, If this is how Christian life would se work, isso fosse como a vida cristã funcionasse, why did Jesus die? por que Jesus morreu então? Why? Por quê? Just to forgive you your sin? Só para perdoar os seus pecados? No. Não. The sins of the people in the Old Testament were forgiven Os pecados no Velho Testamento também eram perdoados. as long as they believed in the sacrifice that was brought. Se eles acreditassem no sacrifício que estavam lá entregando. They kept bringing sacrifices. Eles traziam um sacrifício, God looked at the sacrifice. Deus olhava para o sacrifício, God forgave their sins. então Deus perdoava o pecado. It's very clear. Muito claro na Bíblia. Jesus did not come just to forgive your sins. Então Jesus não veio simplesmente para ou somente para perdoar os seus pecados. Jesus came to bring a new covenant. Jesus veio para lhe dar uma nova aliança A new way of relating to God. e uma nova maneira de relacionar-se com Deus. Of a new way of having the victory. E uma nova maneira de obter a vitória. In the new covenant, everything becomes new. Através da nova aliança, tudo que pertence a Ele pertence a você. Everything becomes new, Tudo se tornou novo, including you. incluindo você mesmo. He who is in Christ is a new creation. Quem está em Cristo é uma nova criação. Old has gone. Tudo se passou The new has come. e tudo se fez novo. The new covenant is so radical Isso veio de uma maneira tão radical that everything is now different. que tudo agora se tornou diferente. In the old covenant, Na velha aliança, the victory depended on you a vitória dependia exclusivamente de você. because
everything depended on you. Porque todas as coisas na velha aliança dependiam de você. If you don't have victory, Se você não tivesse vitória, you had to work harder. você tinha que trabalhar mais duro You ainda. had to do more. Você tinha que fazer mais. Always do more. Sempre fazendo mais. Always work harder. Sempre trabalhando mais duro. But that's a terrible, terrible religion. Mas isso era uma religião muito terrível. I taught our disciples in Austria 30 years ago against this. Olha, eu preguei para os nossos discípulos na Áustria 30 anos contra isso. You know what I dislike about this teaching? Sabe o que eu não gosto a respeito desse ensino? This is what I dislike so much. Isso é o que eu não gosto realmente muito. With this teaching, Com esse tipo de ensino, the strong have an advantage over the weak. o mais forte tem vantagem sobre o mais fraco. That's not the kingdom. Isso não é o reino de Deus. Absolutely not. Absolutamente não. So what happens? Então o que acontece? You become a Christian, Você se torna um cristão, you grew up in a wonderful family. então você ganha uma grande família. You grew up. Você cresce uma grande família. Everybody loved you unconditionally. Então todo mundo te ama incondicionalmente. You had a wonderful father, Você tem um pai maravilhoso, wonderful mother. uma mãe maravilhosa. There was an atmosphere of love in your home. Existe uma atmosfera de amor na sua casa. Now you become a Christian. E agora você se tornou um cristão. Christian life will be easy for you. A vida cristã vai ser fácil para você. With that theology, Com aquela teologia que eu te falei. that everything depends on you and your strength. Que tudo depende de você e da sua força. Because you have an advantage. Porque você tem uma vantagem. Now what happens to me? Agora, o que acontece comigo? I've been raped when I was a child. Eu fui abusado quando eu era uma criança. Was rejected by my parents. Eu fui rejeitado pelos meus pais. Did everything wrong when I grew up. Fiz tudo de errado quando eu cresci. My heart was full of anger and bitterness because of my circumstances. O meu coração estava cheio de raiva e de ódio por causa dessas circunstâncias. Now I become a Christian too. Aí eu me tornei um cristão também. Who will be more fruitful, you or me? Quem seria mais frutífero, você ou eu? With that wrong teaching, you. Com esse ensino errado, você. But that's not the fruit that God wants. Mas esse não é o fruto que Deus deseja. That's the fruit of your own strength. Esse é o fruto da sua própria força. That's not the new covenant. Isso não é a nova aliança. But that's how many Christians still live. Mas é desta maneira que muitos cristãos insistem em viver. So what do we have? Então, o que nós temos? We have people who came from a good life. Nós viemos a partir de uma boa vida. We have people that came from a good life. Nós temos pessoas que vieram de uma boa vida. Their Christian life looks very fruitful. Que aparentemente a vida cristã parece muito frutífera. Then we have Christians who come from a terrible life. Agora, nós temos também cristãos que vieram de um histórico terrível. Now we have a divided church. Então nós temos uma igreja dividida. The weak and the strong. Os fracos e os fortes. The one judges the other. E uns julgam os outros. That's not Christianity, friends. Isso não é cristianismo, amigos. You know what happens? Sabe o que acontece? The day will come. Quando Davi veio. The day will come. O dia virá. When even the strong ones Que mesmo esses mais fortes will say, dirão: I am too tired. Eu estou muito cansado. I have worked the whole night. Eu trabalhei a noite toda. I am just too tired. Eu estou cansado demais. And I realize that when I depend on myself, there is no fruit. Então, eu entendo que quando eu dependo de mim mesmo, não tenho nenhum fruto. Because victory does not come by your effort. Porque vitória não depende do seu esforço. Let me shock you. Deixa eu chocar você um pouco. Ninguém is called to build churches. É chamado para edificar igrejas, plantar igrejas. Nobody. Ninguém. Pastors are not called to plant churches. Pastores não são chamados para plantar igrejas. That's why so many pastors are so tired. Por isso é que muitos pastores estão cansados. What did Jesus say? O que Jesus disse? I built the church. Eu edificarei a igreja. You preach the gospel of the kingdom. Você prega o evangelho do reino.
It's not the church of the pastor. Não é a igreja do pastor, It's the church of Jesus. é a igreja de Jesus. It's his job to build the church. O trabalho é dele de edificar a igreja. It's your job to preach the gospel of the kingdom. E o seu trabalho é pregar o evangelho do reino. If every pastor would understand this, Se cada pastor compreendesse isso, that, oh, it's not my church. que falasse, olha, não é a minha igreja. Victory does not depend on my A effort. vitória não depende do meu esforço. It depends on my surrender to the Depende, purpose of God. depende da minha entrega para Deus. I was in the south of Brazil, Eu estava no sul do Brasil and one of the pastors said to me, e um dos pastores disse para mim, I want you to have dinner with our supervisor tonight. eu quero ter um jantar com o supervisor nessa noite. I said, sure. Eu falei, claro, tudo He bem. said, I really want you to talk to him Eu quero que você fale muito para ele, pastor. because he has a lot of problems Porque ele tem muitos problemas. regarding the finances in the church. De acordo com as finanças da igreja. The church had a lot of debt, A igreja tem muita dívida. and the pastor worries a lot about finances. E o pastor está muito preocupado sobre as finanças. He said to me, Pastor Reinhard, E ele falou comigo, Pastor Reinhard, you never worry about money. você nunca preocupa com dinheiro. I've known you for many years now. You never worry about E money. eu conheço você há muitos anos e você nunca se preocupa com dinheiro. Can you talk to a supervisor? Você poderia falar conosco a respeito disso? I said, sure. Eu falei, claro. So we had dinner together. Então nós tivemos um jantar juntos. And then my friend, the pastor, began the conversation. Então o meu amigo pastor começou a conversa. He said, E ele Pastor disse, Pastor so-and-so. He said, Pastor so-and-so. I don't want to use the name. ok. He said to the supervisor, Pastor, Ok. da-da-da. Ele disse para o pastor supervisor, He said, do you know Pastor Reinhard? você conhece o pastor Reinhard? You know, he has incredible faith for provision. Você sabe que ele tem uma fé incrível para provisão? You know, he never worries about money. Você sabe que ele nunca fica preocupado com dinheiro? So the supervisor began to open his heart. Então aquele supervisor começou a abrir o seu coração. And he told me all his situation. Então ele me falou de toda a sua situação. How much money he needs every month to sustain the church. Qual é a quantidade de dinheiro que ele precisa todo mês para sustentar a estrutura da igreja? And how they had a building project E como que ele fez um projeto of the building. do prédio. And now they have debt. E agora ele tem dívida. And he told me all these things. E ele me falou todas essas coisas. I said, Então eu falei para ele, so you don't believe the Bible? então você não acredita na Bíblia? I said, you don't believe that Father provides for us? Você não acredita que o Pai provê para nós? He said this to me. Então ele falou isso para mim. No, Pastor Reinhard, Não, pastor Reinhard, you don't understand. você não entendeu. I have no problem believing for my personal finances. Eu não tenho problema em crer para as minhas finanças pessoais. But it's because it's for my church. Mas isso eu estou falando a respeito da minha igreja. I said, here is the problem. Eu falei, aqui é o problema. I said, whose church? A igreja de quem? He said, my church. Ele falou, minha igreja. I said, oh, I didn't know you had a church. Ah, eu não sabia que você tinha uma igreja. I thought the church belonged to Jesus. Eu achei que a igreja pertencia a Jesus. Now, if you believe the church belongs to Jesus, you also believe that Jesus takes care of the church. Ah, então se você acredita realmente que a igreja é de Jesus, você tem que acreditar que Jesus cuida da igreja. Here is the problem. Aqui é o problema. We believe that victory always depends on our effort. Nós acreditamos que a vitória sempre depende do nosso esforço. It does not. E não é assim. It depends on our surrender to the purpose of God. Depende da nossa entrega ao propósito de Deus. Look what Peter said. Veja o que Pedro disse. All night long I worked and I have nothing. Toda noite nós trabalhamos e eu não tenho nada. But he added something so beautiful. Mas ele acrescentou algo muito lindo. He said, nevertheless, Mas apesar disso, because of your word, por causa da tua palavra, what he did is he now surrendered to the word and to the purpose of o God. que ele fez aqui agora? Ele se rendeu a propósito da palavra de Deus. When he started, it was all his effort. Quando ele começou, era tudo no esforço dele. Work, work,
Trabalho, 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 trabalho. Bring more victory. Traz mais vitória. Finally, he was so tired, had nothing. Finalmente ele estava tão cansado que ele não tinha nada. And then Jesus comes. Então Jesus veio. He said, let me show you how it goes. Falar, deixa eu falar para você aqui como é que funciona. I open my mouth. Eu vou abrir minha boca. I speak one time. Eu vou falar uma vez só. You surrender to what I say. E você se rende ao que eu falo. And you have more fish than you can catch your whole night. Ah, e você vai ter mais peixe do que você podia ter pegado em toda a sua noite. É isso, Jesus. That's the life that we need to live. Essa é a vida que você deveria viver. Look what the Bible says in Psalm 127 verse 1. Veja o que a Bíblia diz em Salmo 127 e versículo 1. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. If God doesn't edify the house, it doesn't matter what you do. Se Deus não edificar a casa, não importa o que você faça. It doesn't matter. Não funciona. If God doesn't watch the city, you can stay up all night watching it. It doesn't help you. Se Deus não vigiar a cidade, você pode ficar lá a noite inteira vigiando, que não vai adiantar nada. Why do we live our Christian life so stressful? E por que então nós vivemos a nossa vida cristã tão estressados? I tell you why. Eu vou te falar por quê. Because we are convinced victory depends on our effort. Porque estamos convencidos que a vitória depende do nosso esforço. So what needs to change? Então uma coisa tem que mudar. What your heart believes. O que o seu coração acredita. That's what needs to change. É isso que precisa mudar. Your heart needs to come to this surrender to the purpose of God. O seu coração precisa vir e se render ao propósito de Deus. Your heart needs to come to this surrender. O seu coração precisa se render. It's your victory. Ah, é a sua vitória, Senhor. It's your life in me. É a sua vida em mim. It's your church and you take care of É a it. sua igreja e o Senhor vai tomar conta dela. You know, Paul was very clear. Para Paulo estava muito claro. Paul said, look how God does things. Olha como é que o Senhor cuida das sementes. Look how God does things. Faz as coisas. Aleluia. Olha como é que Deus faz as coisas. How does God things? Como é que Deus faz as coisas? He uses the weak. Ele fica fraco. He uses the Ele weak. usa o fraco. He uses the people who in the natural are nothing. Ele usa aquele que acha que não tem nada. Why? Por quê? So that nobody can glory in himself. Porque ele não pode glorificar a ele mesmo. The Bible says, he who glories in the Lord. A Bíblia diz que se você se gloriar, glorie-se no Senhor. You know, whenever you get the victory through your effort, Sabe, se você acredita que a vitória depende do seu esforço, what happens? o que acontece? Look what I did. Ah, viu o que eu fiz? I planted 25 churches. Olha, eu plantei 25 In igrejas 5 years. em 5 anos. Look what I did. Olha o que eu fiz. Look what I did. Olha o que eu fiz. Look what I did. Olha o que eu fiz. And then we add religiously to the glory of the Lord. E aí nós acrescentamos religiosamente para a glória de Deus. There is no victory in your strength. Não tem vitória na sua força. There is victory in surrender to the purpose of God. Só há vitória na sua entrega ao propósito de Deus. Let me tell you a true story. Deixa eu te falar de uma história verdadeira. No, let me tell you a little later. No, I'll tell you the story a little later. Eu vou te contar a história daqui a pouco. Number one, victory is not by your strength, it's Então, by your surrender. número 1, a vitória não depende do seu esforço, mas da sua entrega. Number two, Número 2, victory does not come by holding on, a vitória não vem por agarrar, but by letting go. mas por deixar ir. This is one of the most difficult things for the Christians. Isso é uma das coisas mais difíceis para o cristão. We are holding our hands so tight. Nós pegamos na nossa mão tão forte. We are always holding on to our plans. Nós sempre estamos segurando os nossos planos. We always hold on to our ideas. Nós sempre estamos segurando as nossas ideias. That's not how victory comes. Não é assim que a vitória vem.
Victory comes by opening your hands. A vitória vem por abrir as suas mãos. Let your plans go. Deixa os seus planos ir embora. Let your dreams go. Deixa os seus sonhos ir embora. Let your ideas go. Deixa as suas ideias ir embora. Peter could have said, Pedro poderia ter dito: I am a fisherman. eu sou um pescador profissional. You are a carpenter. Você é um carpinteiro. You don't know how to fish. Você não sabe nada sobre pescar. I know how to fish. E eu sei como pescar. My father taught me. Meu pai me ensinou. I've done this my whole life. Eu fiz isso a minha vida inteira. I know. Eu sei sim. I will do what I know. E eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. If Peter would have done that, Se Pedro tivesse feito isso, no victory. sem vitória, He had to open his hands. mas ele abriu a sua mão, He had to forget his own plans. ele tinha que esquecer os seus planos passados, He had to forget his own ideas. ele tinha que abrir mão das suas próprias ideias, He had to say, Lord, whatever you say. e ele tinha que ele falou: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor falou, Whatever you say. qualquer coisa que o Senhor falar, That's fine. tá tudo bem para I mim. open my hands. Eu abro a minha mão, I let my own dreams go. eu deixo os meus próprios sonhos ir embora. Now let me tell you a story. Agora deixa eu te contar aquela história. A true story. É uma história verídica. When my son gave his life to Jesus when he was a child. O meu filho entregou sua vida a Jesus quando ele era uma criança. He was my younger son. Meu filho mais novo. He was passionate in love with Jesus. Ele apaixonadamente amava Jesus. Got baptized, Foi batizado, filled with the Holy Spirit, cheio do Espírito Santo and was a passionate lover of Jesus. e muito apaixonado por Jesus. He loved to worship the Lord. Ele amava adorar o Senhor. He evangelized all of his friends. Ele evangelizou todos os seus amigos. When he was a little boy, Ele era um garotinho pequeno. he was a radical evangelist. Ele era um evangelista radical. But radical like this. Mas um radical assim, ó. He said to his friends that wanted to play with him, Ele falava para os seus amigos que jogavam com ele: I will not play with you anymore. eu não vou jogar mais com vocês. No, I want to play with you, please. Não, eu quero jogar com você, por favor. No, Não, não vou. I will only play with you if you give your life to Jesus. Eu só vou jogar com você se você entregar a sua vida a Jesus. Okay, I give my life to Jesus Tudo- because I want to play with you. Tudo bem, eu vou entregar minha vida a Jesus que eu quero jogar com você. That's how he was. É assim que ele era. God sent us to America. Aí Deus nos mandou para América. Then he got into a big high school Então ele foi para uma high school, um colégio grande, with 2,000 people, 2,000 students. mais ou menos de 2.000 estudantes. He got into the wrong group with friends. Então ele entrou num grupo novo de amigos. He has a very tender heart that shares everything with everybody. Então ele tinha um coração muito aberto para compartilhar tudo com todo mundo. He's a very loyal friend. E ele tinha um amigo muito leal. He will give his last shirt to somebody on the street if they need it. Ele dava a sua última camiseta para alguém na rua que precisasse, se for o caso. That's his heart. Isso era o coração dele. He got with the wrong friends. Então ele encontrou wrong friends, amigos errados, He wanted to help them. que ele queria ajudá-lo. Before we parents realized it, Mas antes que os seus pais se dessem conta, he was addicted to drugs. ele se tornou um viciado em drogas. 5 years. 5 years. 5 anos. He left our home. He moved out of our home. Ele saiu de casa, deixou tudo lá na casa. Never forget the day when he took his suitcase and he says, I'm leaving. Eu nunca esqueço o dia que ele pegou a sua mala e falou: tô indo embora. Our hearts broke. Nosso coração quebrou. My son, Meu filho, you were still a teenager. você continua sendo um You adolescente. can't leave home. Você não pode sair de casa. He did. Mas ele fez mesmo assim. He left. Ele foi embora. 5 years he was addicted to drugs. 5 anos ele ficou viciado em drogas. Everything except heroin. Heroína. Todo dia. Everything except heroin. Everything Tudo começou. except heroin. Ah, Say tá. heroin. Ok, obrigado. Tudo ficou viciado em tudo, com exceção de heroína, Crack and everything you can think of. crack, tudo que você puder imaginar. But he was at least smart enough Mas ele era inteligente o suficiente, that he finished his school and he worked. mas ele concluiu a escola e começou a trabalhar. But of course the time came
Mas é claro, o tempo veio where his life was destroyed with drugs. que a vida dele foi destruída pelas drogas. There was not much hope. Não havia mais casa. We fasted, we've prayed, Nós oramos, nós jejuamos, we did everything. nós fizemos tudo que podíamos fazer. Showed him unconditional love. Mostramos para ele amor incondicional. Then the time came when my wife traveled to America, Então- to Europe. Então o tempo chegou que a minha esposa foi para a Europa. We lived in America. Nós vivíamos na América. Because my wife saved up money for a long time because she had a dream. Porque a minha esposa economizou dinheiro por um longo tempo que ela tinha um sonho. She wanted to show her mother Europe. Ela queria mostrar para a mãe dela a Europa. My wife is American, A minha esposa é americana and her parents never visited us in 18 years in Austria. e os pais dela nunca nos visitaram durante 18 anos que vivemos em They Áustria. didn't even come to the wedding. Eles nem mesmo vieram para o casamento. So my wife wanted to show her mother the place where we lived. Então a minha esposa economizou esse dinheiro para mostrar para a mãe dela o lugar que vivíamos. So we planned this. Então nós planejamos isso. I said to her, I have to go to Europe to preach in several countries. Então eu falei para ela, olha, eu tenho que ir para a Europa para pregar em alguns países. And I want you to go with me. E eu quero que você vá comigo. You fly over there with your mom 1 week before. Você viaja com a sua mãe uma semana antes. You take her to England. Aí você leva sua mãe para a Inglaterra. You take her to Paris. Você pode levá-la para Paris. Then you fly to Vienna. Aí você voa para Viena. I will meet you in Vienna after 1 week. Eu vou encontrar com vocês em Viena por uma semana. Then I take 1 more week vacation with you and your mother. E aí eu vou ter mais uma semana de férias com você e com a sua mãe. Then your mother flies home alone, Então a sua mãe volta para casa sozinha. and you and me remain in Europe to preach. Então eu e você ficamos na Europa para pregar. Combinado. Combinado. My wife was already in Europe. A minha esposa já estava na Europa. I was at home. Eu estava em casa. My door opens. As portas se abriram. My son walks in. O meu filho entrou. He said, Dad, Ele falou, pai, I know eu sei that you're going to travel to Europe. que o senhor vai viajar para a Europa. I know mom is already there. A minha mãe já está lá. He said, I just wanted to let you know Ele falou o seguinte, eu só quero que o senhor saiba uma coisa. that when you come home, Quando o senhor voltar para casa, you will not have a son anymore. o senhor não terá mais um filho. I've already planned my suicide. Eu já planejei o meu suicídio. When you go to Europe, I will kill myself in an overdoses of drugs. Então, quando o senhor for para a Europa, eu vou usar tanta droga que eu vou morrer. I know my son. Eu conheço meu filho. My son doesn't joke with things like this. O meu filho não fica brincando com coisas desse tipo. My son hates self-pity. O meu filho odeia essas piadinhas. He never doesn't do anything like this. Ele nunca faz coisas desse tipo. I looked in his eyes Eu olhei dentro dos olhos dele and I knew e eu sabia. he would do this. Ele realmente vai fazer isso. He didn't let me talk to him. Ele não me deixou falar com ele. After he told me, he walked out the door and shut the door. Imediatamente depois de me falar, ele saiu pela porta e bateu a porta. He didn't respond to my phone calls Ele não respondeu às minhas chamadas or telefônicas to my message. e nem às minhas mensagens. Let me a question. I have a Então, question. eu tenho uma questão. What are you going to do when that happens to you? O que você faria se isso tivesse acontecido com você? Probably what I did. Provavelmente o que eu fiz. I threw myself on the floor. Eu me prostrei no chão I began to cry from all of my heart. e eu comecei a clamar de todo o meu coração. But God interrupted me. Mas Deus me interrompeu. God said, Deus falou, and listen, I know how to hear the voice of God. escuta, eu sei quando Deus está falando comigo, eu sei ouvir a voz de Deus. God said, what are you doing on the floor? Deus falou comigo, o que você está fazendo aí no chão? I felt angry towards God. Eu estou sentindo raiva. O que está acontecendo? No, against God. Eu estou sentindo raiva de Deus agora. How can you ask me such a stupid question? Como que o senhor pode me perguntar essa pergunta estúpida? What do you mean what I'm doing on the floor crying? O que significa o que eu estou fazendo no chão chorando? My son is going to kill himself and you are asking me what I'm doing on the floor crying? Meu filho está indo suicidar-se e o senhor está me perguntando o que eu estou fazendo aqui no chão chorando? I didn't say that to God, Eu não falei claro isso para Deus, but I felt like it. mas eu senti assim. God says, what are you doing? Deus falou de novo, o que você está fazendo? Then he said, Então ele falou, get up.
Levanta agora. Open your hands. Abra sua mão. Let your son go. Deixa o seu filho embora. What do you think? O que você pensa? You consecrated him to me when he was a baby. Você consagrou ele para mim quando ele era um bebê. Why don't you leave him in my hands? Por que você não deixa ele nas minhas mãos? Why do you think he's yours when he's really mine? Por que você pensa que ele é seu quando na verdade ele é meu? He's my son. Ele é meu filho. I will take care of him. Eu vou cuidar dele. You can't. Você não pode. I was shocked. Eu fiquei chocado. Shocked. Chocado. Listen. Ouça. It's so difficult for us to open our hands. É tão difícil para nós abrir as nossas mãos. It's so difficult for us to let go of control. É tão difícil para nós deixar o controle. We want to control our circumstances. Nós queremos controlar as nossas circunstâncias. Peter tried that too. Pedro tentou fazer isso também. The whole night he controlled his circumstances. A noite toda ele controlou as suas circunstâncias. What happened? Sabe o que aconteceu? No victory. Sem vitória. Do you know what I did? Sabe o que eu fiz? I made a choice to obey God that morning. Eu fiz a escolha de obedecer a Deus naquele momento. I got up from the floor. Eu levantei do chão. I said, God, Eu falei, Deus, I understand. eu entendi. The problem was me, not you. O problema está comigo, não com o Senhor. I opened my hands. Eu abro minha mão agora. I let my son go. E eu deixo meu filho embora. He's in your hands. Está nas suas mãos. You are taking care of him. O Senhor mesmo é que cuida dele. He's yours. É o seu filho. Thank you. Obrigado, Senhor. Now my feelings did not change, Agora, os meus sentimentos não mudaram. but I made a decision Mas eu tomei uma decisão to stay firm with my decision. de estar firme na minha decisão. 3 days later, I traveled to Poland. 3 dias depois eu viajei para a Polônia. You cannot imagine the battle in my mind. Você pode imaginar a batalha na minha mente? He's gonna kill himself. Ah, ele vai matar a si mesmo. You should have prayed more. Você deveria ter orado mais. You should have fasted more. Você deveria ter jejuado You mais. should have been a better father. Você deveria ser um pai melhor. You. Você. I refused to accept this battle in my mind. Eu recusei aceitar essa batalha na minha mente. I said no. Eu falei não. I already decided. Eu já tomei a He's decisão. in the hands of God. Ele está nas mãos de Deus. I arrived in Poland. A minha esposa estava lá na Polônia. I arrived there too. E eu cheguei lá também. 3 days 3 dias after I was in Poland, depois de eu estar na Polônia, I received a message. eu recebi uma mensagem. My son, Meu filho still alive, estava vivo sending me a message. e me mandou uma mensagem. He says, Dad, Ele falou: Dad, Pai, I want you to know eu quero que o senhor saiba. I don't have a single friend anymore Eu não tenho mais nem um único amigo. because I broke relationship with all of my friends. Porque eu quebrei o relacionamento com todos aqueles amigos. The only friends he had were drug addicts Os únicos amigos que ele tinha eram viciados. or drug dealers. Ou então traficantes. He said, I broke all my friendships. Eu quebrei todos esses relacionamentos. I'm leaving town. Eu estou vivendo, I'm leaving. eu estou deixando a cidade. I'm moving to the city where my older brother lives. Eu estou mudando para a cidade que o meu irmão mais velho vive. 160 kilometers away. 160 quilômetros distante daqui. He said, I already talked to him. E eu já falei com ele. I can sleep on his couch. Eu posso dormir lá no sofá. Tomorrow I will find myself a good job. E depois eu vou achar um bom trabalho. Oh, and Dad, Ah, pai, I will never touch drugs again. e eu nunca mais vou tocar em I'm drogas. tired of drugs. Eu parei com as drogas. What happened? Sabe o que aconteceu? Nobody evangelized him. Ninguém evangelizou ele. He didn't meet anybody who spoke to him. Ele não encontrou ninguém para falar isso para You ele. know what happened? Sabe o que aconteceu? Victory came because God took control where I let go of my control. Vitória vem quando Deus controla aquilo que eu não posso controlar mais. That's when the victory came. É dessa maneira que a vitória vem. I showed my wife the message. Eu mostrei para minha esposa a mensagem. I said, look, sweetheart. Eu falei para ela: olha aqui, querida. You know what my wife said? Sabe o que a minha esposa We falou? need to pray for him Nós precisamos orar por ele, because I know the devil. porque eu sei que o diabo. Because my wife used to be drug addict. Porque a minha esposa também era uma viciada. She said, I know what's going to happen when he goes to this big city. Ah, eu sei o que vai acontecer quando ele chegar lá nessa cidade grande.
She said the first thing the devil will do is send him people who will offer him drugs. A primeira coisa que o diabo vai fazer quando ele chegar lá é mandar para ele pessoas que vão oferecer a ele drogas. You know what I said to my wife? Sabe o que eu falei para minha esposa? Stop. Pare. I don't even want to hear these words out of your mouth. Eu não vou ouvir essas palavras que estão saindo da sua boca. We have surrendered him. Nós já entregamos para ele. We have more faith in the hands of God than in the hands of the devil. Nós temos mais fé nas mãos de Deus do que nas mãos do diabo. Do you know what happened? Sabe o que aconteceu? He arrived to the big city. Ele chegou lá naquela cidade grande. The first day he found a good job. O primeiro dia ele encontrou um ótimo trabalho. But something else happened. Mas algo mais aconteceu. The first day No primeiro dia, he met people ele encontrou pessoas who said, que falaram para ele o do seguinte: you want some drugs? você está afim de algumas drogas? We have drugs for you for free. Nós temos droga para você de graça. You know what he said? Sabe o que ele falou? No, thank you. Não, obrigado. Thank you. Obrigado. I don't want this life anymore. Eu não quero essa vida mais. Listen, Ouça, victory does not come vitória não vem because you control your porque circumstances. você controla as suas circunstâncias. Victory comes because you surrender the control into the hands of the Lord. Vitória vem porque você entregou o controle nas mãos de Deus. Look back at your life. Ou veja atrás na sua vida. Look how many times you tried to control your circumstances. Olha para trás e veja quantas vezes você tentou controlar as suas circunstâncias. And look how stressful your life was. E veja quão estressante a sua vida era. Look at your own life. Olha para a sua própria vida. What did you do with controlling your circumstances? O que você fazia quando você controlava as suas próprias circunstâncias? It didn't bring you the victory. Você não tinha vitória nenhuma. Look at your own life. Olha para a sua própria vida. What happens when God has the control? Ah, agora o que aconteceu quando Deus assumiu o The controle? boat is full of many big fish. Ah, o bote ficou cheio de grandes peixes. We have to change the way we think. Nós temos que mudar a maneira como nós pensamos. Victory does not come because we control every detail of our lives. Vitória não vem porque você controla cada detalhe da sua vida. What did Jesus say? Olha o que Jesus disse. If you want to find life, Se você quer encontrar a vida, you have to lose it. você tem que perdê-la. Just lose it. Então perca. Lose it, you will gain it. Perca e você vai ganhar. Listen, Ouça. our lives are in the hands of the creator of the universe, As nossas vidas estão na mão do Criador do Universo. who loves us perfectly. E Ele nos lidera perfeitamente. 16 years ago, 60 anos atrás. 16 anos atrás. it looks like I lost control of my life. Pareceu que eu perdi o controle absoluto da minha vida. Everything I believed in was taken from me. Tudo o que eu acreditava parecia contra mim. 20 years of hard work was taken from me. 20 anos de trabalho duro simplesmente saíram de mim. My dreams were destroyed overnight. Os meus sonhos foram destruídos em uma noite. Everything I believed in was lost overnight. Tudo que eu acreditava foi perdido em uma única noite. Everything. Tudo mesmo. I was in a terrible state. Eu estava num estado terrível. I wanted to control these circumstances. Estava tentando controlar aquelas circunstâncias. It was so hard for my wife and me. Era muito difícil para minha esposa e para mim. And then God said to me, Ai, Deus falou comigo. son, Filho, don't touch it. não toque nisso. Don't touch it. Não toque nisso. Don't control it. Não controle isso. He spoke to me through 2 Samuel chapter 6. Ele falou comigo em 2 Samuel capítulo 6. When they brought the ark back to Jerusalem. Quando a arca foi trazida para Jerusalém. And when the animals threw the ark, almost threw the ark off the cart. Então quando The animals, you know. quando as vacas filisteias balançaram e a arca caiu do carro. And the man touched the ark, Uzziah. E Uzá tentou tocar a arca, tocou a arca. God said to me, don't touch your circumstances. Deus falou comigo, não toca nessas circunstâncias. Don't. Não toque. Let me control them. Deixe que eu vou controlá-las. Listen. Ouça. Today, Hoje, tens of thousands of people all over the world have been blessed through my life.
Olha, dezenas de milhares de pessoas no mundo inteiro têm sido abençoadas através da minha vida. If I would have controlled my circumstances, Se eu controlar as minhas circunstâncias, I would not be preaching here today. se eu controlasse naquela ocasião as minhas circunstâncias, eu não pregaria para essas I would not pessoas. live in Brazil. Eu nem estaria vivendo no Brasil. I have learned Eu aprendi. my victory A minha vitória does not come because I control it. não vem porque eu controlo as It comes circunstâncias. because I surrender control of my Ela vem circumstances. porque eu me rendi ao controle daquele que governa as Because minhas I open my circunstâncias. hands Eu abro as minhas mãos. and I believe and declare E eu acredito e declaro, my God is good. meu Deus está no He's controle. always good. Ele é sempre bom. And He will always work everything for my good in my E Ele life. sempre vai trabalhar em favor do meu bem. See, I want you to understand. O que eu quero que você entenda God will not control your circumstances é que Deus não vai controlar as suas circunstâncias, unless you surrender them. ao menos que você entregue a Ele. God will not force Himself into your life. Deus não vai forçar Ele mesmo para dentro da sua vida. He will speak, Ele vai falar, He will offer, Ele vai se He oferecer, will love, Ele vai te amar, He will care, Ele vai cuidar de você, but you have to open your hands. mas você tem que abrir as suas mãos. He's not going to force it open. Ele não vai forçar você a abrir. Open your hands. Abra as suas mãos. Victory comes from His hands, not from yours. A vitória vem das mãos dele e não da sua. There are so many more things I could say, but I think let's stop here. Há muitas coisas que eu gostaria de dizer, mas eu penso que podemos parar aqui. It's very late. Let's let the Holy Spirit touch you. Está muito tarde, vamos deixar que o Espírito Santo toque você. But I want you to listen very carefully. Mas eu quero que você ouça com muito cuidado. In what area of your life do you need the victory of God? Em uma área da sua vida você pode experimentar a vitória de In Deus. which area do you need the victory? E qual é essa área que você precisa da vitória? Look at your life right now. Olhe agora para esta área. Think of your situations. Avalie nessa situação. Does it look like things are out of control? Será que as coisas estão fora do controle? Have you tried everything and you are so tired and still have no victory? Será que você tem tentado controlar e tem estado cansado e mesmo assim não tem obtido vitória? Have you been working the whole night and your situation is still not resolved? Você tem trabalhado a noite toda e mesmo assim a circunstância não tem sido resolvida? Do you think the problem is with God? Será que você pensa que o problema está com Deus? Let me tell you today, it's not with God. Deixa eu te falar hoje, não está com Deus. God has the victory for your situation. Deus tem a vitória para a sua situação. He's waiting for you to bring that great catch of fish. Ele está esperando por você para você ter muito peixe. Yes, He's waiting for you to have that great, incredible victory. Ele está esperando por você para você ter uma grande, tremenda vitória. But the question is this: A questão é a seguinte: are you trying to have the victory by your force? você está tentando ter a vitória pela sua própria força? Are you trying to make it happen by your own strength? Você está tentando obter isso pelo seu próprio esforço? Surrender to this morning. Se renda nessa manhã. Just surrender. Simplesmente se renda. Say, Lord, Diga, Senhor, I am tired. eu estou cansado. I am so tired. Eu estou muito cansado. I surrender. Eu me entrego. Completely surrender. Completamente eu me entrego. I open my hands. Eu abro a minha mão. How many believing wives have tried to save their unbelieving husbands? Quantas mulheres estão tentando salvar os seus maridos? What happens? Sabe o que acontece? You become tired. Você fica cansada, irmã. Your situation is even more stressful. A sua situação fica cada vez mais estressante. The husband closes his heart even more. O marido fecha ainda mais o coração. You cannot save your husband Você não pode salvar o seu marido, because you did not die for him on the cross. porque você não morreu por ele na cruz. Jesus did. Jesus fez And isso. Jesus has more desire to save your unbelieving husband than you do. E Jesus tem mais desejo de salvar o seu marido não crente do que você. Just let the love of Jesus flow through you to him. Deixa só o amor de Deus, de Jesus, fluir através de você para a vida dele. But surrender
surrender him into the hands of God. E renda ele nas mãos de Deus. Does your job situation seem impossible? O seu trabalho, a sua situação de trabalho parece impossível? Have you tried everything to change your circumstances? E você já tentou fazer de tudo para mudar as suas Have circunstâncias? you worked the whole night to change your work situation? Você trabalhou a noite inteira para mudar a sua situação de trabalho. And you are tired? E você está cansado. Surrender. Se renda. Just surrender. Somente se renda. Let God take care of your situation. Deixa Deus tomar conta da sua situação. Open your hands today Abra suas mãos hoje and say, Lord, e diga, Senhor, I'm tired, eu estou cansado, but I know you have a victory. mas eu sei que o Senhor tem vitória. I know you have my victory. Eu sei que o Senhor tem a minha vitória. Today I make a choice. Hoje eu faço uma escolha. I will trust you. Eu vou confiar no I will Senhor. trust you in any circumstances of my life. Eu vou confiar no Senhor em todas as circunstâncias da minha vida. And you will be surprised E você vai ficar surpreso what is going to happen in your life. o que vai acontecer na sua vida. Because the one who holds your life Porque aquele que governa a sua vida has much more power than you have. tem muito mais poder do que você tem. He has so much more opportunities than you have. Ele tem muito mais oportunidades do que você tem. He is the one who says nothing is impossible for me. Foi ele quem disse: nada é impossível para mim. Surrender this morning. Então, se renda nesta manhã. Holy Spirit, I thank you. Espírito Santo, eu te agradeço. I thank you that you are in this place. Eu te agradeço que o Senhor está nesse lugar. You know what every person in this room needs. O Senhor sabe como o que todas essas pessoas nesse auditório precisam. There's somebody here and the Lord is saying to you, Existe uma pessoa aqui que o Senhor está te dizendo nesta manhã. you have desired a very intimate relationship with me, Você decidiu ter uma vida de um relacionamento muito íntimo comigo. but it has been very difficult for you Mas tem sido muito difícil para você. because you had no peace in your heart. Porque você não tem paz no seu coração. Every time you come into my presence, Todas as vezes que você vem para minha presença, there is no peace in your heart. não há paz no seu coração. The Lord is saying, Mas o Senhor está te dizendo. you've tried to find out why there is no peace. Você tem tentado encontrar por que não há paz. You've asked me for more peace. E você tem me pedido por mais paz. But the Lord is saying, O Senhor está te dizendo. did I not write in my word? Did I not write into my word? Did I not write in the Bible? Eu não ajo de acordo com a minha I Bíblia. wrote into the Bible. Eu escrevi na Bíblia. Be anxious about nothing. Não fique ansioso por coisa alguma. And then I said, Mas então eu disse, the peace of God, a paz de Deus, who transcends your minds and hearts, que excede os pensamentos e corações, it will guard your heart. vai guardar o seu The coração. Lord is saying, O Senhor está te dizendo. the reason why my peace is not guarding your heart, A razão pela qual a minha paz não está guardando o seu coração because you come into my presence é porque você vem até a minha presença and you're bringing all of your worries into my presence. e você coloca todos os seus temores diante de mim. The Lord is saying, let your worries behind you. O Senhor está dizendo, deixa os seus temores atrás de você. Trust me. Confia em mim. Just trust me. Somente confia em And you mim. will see that you will have the peace that you E desire. aí você vai ver que você terá a paz que você deseja. And you will have this intimate relationship with me. Então você terá esse relacionamento de intimidade comigo. There's somebody else here. E tem alguém mais aqui. And you're going through a very difficult time right now. E você está passando por um tempo muito difícil agora mesmo. And the Lord is saying, I understand your difficult O time. Senhor está dizendo, eu entendo o seu tempo difícil. I understand your battles that you have. E eu entendo as batalhas que você tem. But the Lord is saying, today I'm revealing to you Mas hoje eu estou revelando para você that the biggest battle are not your que circumstances, a maior batalha não são as suas but the circunstâncias. biggest battle is in your mind and in your heart. Mas a principal batalha é na sua mente e no seu coração. Because the enemy has lied to you. Porque o inimigo mentiu para você. And the enemy has said to you E o inimigo falou para você that your life is now in the hands of other men. que a sua vida agora está nas mãos de um outro homem. But the Lord is saying, this is not the truth. Mas o Senhor está te dizendo, isso não é a verdade. Your life is still in my A hands. sua vida continua nas minhas mãos. And I will lead and guide you perfectly. E eu vou liderar você e guiar você perfeitamente. I will even prove to you E eu vou
I will prove to E eu you vou provar para você that when I open the door, que quando eu abro uma porta, there is no man in this whole world who is powerful enough to shut the door. não existe nenhum homem nesse mundo que é poderoso para fechar essa porta. The Lord is saying, O Senhor está te dizendo: I'm trying to teach you to trust me. eu estou tentando ensinar você a confiar em mim. Because for the next step in your future, Porque pro próximo passo no seu futuro, you need to live a life of trust. você precisa aprender a viver uma vida de Because I confiança. have great things prepared for Porque eu you. tenho grandes coisas preparadas para você. Things that your heart have desired. Coisas no seu coração que você tem desejado. I have truly prepared them for you. Eu verdadeiramente já preparei para você. But the Lord is saying, O Senhor está te dizendo: I need to teach you to trust me. eu preciso ensinar você a confiar em mim. So I'm using your present circumstances Então eu vou usar essas circunstâncias do to presente trust me completely. para confiar em mim completamente. And you will see E você verá that your life is not in the hands of man. que a sua vida não está nas mãos de homem nenhum. Your life is in my A hands. sua vida está nas minhas mãos. And everything will be perfect. E eu vou mover perfeitamente. And you will be E surprised você vai ficar surpresa. how quick things will happen. Quão rapidamente as coisas vão acontecer. They will happen quick. Vão acontecer rápido. Because the Lord is saying, Porque o Senhor está my dizendo: plans are perfect. os meus planos são perfeitos. And I will fulfill them. E eu vou cumpri-los. And I'm teaching your heart Eu estou ensinando o seu coração to trust me a confiar em mim. completely. Completamente. Oh, koralabasende dalabadashata. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For Gustavo's wife, Para a esposa do Gustavo, I believe the Lord is saying to you eu creio que o Senhor está dizendo para você that I'm going to use you que eu vou usar você in a way that you cannot yet imagine. que numa maneira que você nunca imaginou. I'm going to use you very specifically Eu vou usar você de uma maneira muito específica to bring reconciliation where relationships have been broken. para trazer reconciliação para relacionamentos que foram quebrados. The Lord is saying to you, O Senhor está dizendo para você: my life, a minha vida, my love, meu amor and my spirit e o meu espírito will flow out of your body, vão fluir através do seu corpo and it will take hearts e vai tocar corações that are very hard today. que são muito duros hoje. They are hard because of wrong understanding. Eles são duros por causa de um entendimento errado. They are hard because of religion. Eles são duros por conta da religião. And they are hard because of unforgiveness. E estão duros por causa da falta de perdão. And because of this hardness of heart, E porque esses corações estão endurecidos, there are broken relationships. relacionamentos foram quebrados. But the Lord is saying, Mas o Senhor está dizendo: I will use your life eu vou usar a sua vida to not only restore and reconcile relationships that are broken, para não somente restaurar relacionamentos que foram quebrados, but I will use your life mas eu vou usar também a sua vida to change hearts that have become bitter to hearts that are soft and gentle. para também restaurar corações That have become bitter, que foram machucados, amargo, amargurados, to make them gentle and kind. para se tornarem gentis e amáveis. You will be known as a woman. You will be known as a woman. Você, só, estou sem Você será retorno. conhecida uma mulher. Você será conhecida como uma mulher, That will be such a sweet woman, uma mulher tão doce, where even the hard and angry hearts will melt before you. que mesmo os corações mais amargos e duros vão se derreter diante de você. The Lord is saying, this anointing will flow through you. O Senhor está dizendo: essa unção vai fluir através de And I will você. start E eu vou começar in people that are close to you. pelas pessoas que estão próximas a você. And then I will use you E eu vou usar você in the church. na igreja. And then I will use you E eu vou usar você in this world nesse mundo to conquer many hearts for me. para tocar muitos corações para mim. There will be many times Haverá muitas vezes the people will call you que as pessoas vão ligar para você and you will listen to them. e você vai ouvi-las. There will be many times Haverá muitas where vezes people will send you que messages. pessoas vão mandar para você mensagens. You will respond to them. Você vai responder a eles. You will talk to them on the phone. Você vai conversar com eles no telefone. And it is the anointing of the Holy E Spirit, a unção do Espírito Santo, the life and the love of Jesus a vida e o amor de Jesus that will flow through the telephone. vai fluir através do telefone And it will touch
and change the hearts e of vai people. tocar e mudar os corações. The Lord is saying, O Senhor está dizendo: you have suffered in the past você sofreu no passado from broken relationships. através de relacionamentos quebrados. You have paid the price Você pagou o preço to carry the pain para carregar a dor of broken de relationships. relacionamentos quebrados. But the Lord is saying, Mas o Senhor está dizendo: but you never allowed your heart to get bitter. mas você nunca deixou seu coração ficar amargurado. You resisted the temptation Você resistiu à tentação to have a bitter heart, de ter um coração amargurado. so I can use you Então eu posso usar você to let my beautiful love flow through you para levar o meu amor lindo através da sua and vida restore many hearts. e restaurar muitos corações. Amen. Aleluia. Oh, oh, thank you, Holy Spirit. This lady in the second row with the black. Aquela senhora ali de preto. Yes, you. É Yes. você mesmo. The Lord is saying to you, O Senhor está dizendo para você: I want you to know eu quero que você saiba that I'm not a God who comes late que eu não sou um Deus que chego atrasado in the life of His children that I love so much. na vida dos meus filhos que eu amo tanto. It looks Parece like I have arrived late in your life. que eu tenho atrasado na sua vida. It looks that you've asked me for very specific things and they have not happened. Você tem me perguntado por coisas muito específicas que não têm acontecido. And the enemy said to your mind, E o inimigo falou na sua mente: God forgot. Deus esqueceu. God is too late. Deus está atrasado. Who knows if it's going to happen? Quem sabe que vai acontecer? But the Lord is saying to you today, Mas o Senhor está te dizendo hoje: I am faithful. eu sou fiel. I'm never late. Eu nunca chego The atrasado. problem is not that I'm late. O problema não é que eu estou atrasado. The problem is you don't yet understand my perfect timing. O problema é que você ainda não entendeu o meu tempo perfeito. But I'm encouraging your heart today, says Mas the eu Lord. encorajo o seu coração hoje, diz o Senhor. My time is perfect. Meu tempo é perfeito. And you will surely see E você verdadeiramente verá that salvation comes from the hand of the Lord. que a salvação vem das mãos do Senhor. And the promises will also be fulfilled because of Him, not because of you. E todos os propósitos se cumprirão por causa dele, não por causa de você. The Lord is saying, O Senhor está te I'm dizendo: bringing new peace to your heart. eu trago uma paz nova para o seu coração. Because that's something that the enemy has taken from you. Porque algumas coisas o inimigo tirou de você. Peace He has taken from you. Paz foi tirada de But você. the Lord is saying, O Senhor está dizendo: I am your Prince of Peace. eu sou o príncipe da paz. And I'm restoring your peace to you. E eu vou restaurar a paz para você. And you will see E você verá that there is a new season in your life. que haverá uma nova estação na sua vida. The Lord is saying it's a brand new season. O Senhor está dizendo: é uma estação nova, A maravilhosa. season where the things that have been desert will now be a beautiful flower garden. Uma estação onde aquilo que era um deserto agora será um lindo jardim de flores. The Lord is saying, O Senhor está dizendo: I want you to really remember, eu quero que você verdadeiramente se lembre: I'm not too late. eu não chego atrasado. I've not forgotten. Eu não esqueci. Even right now, Mesmo agora mesmo, I am active. eu sou ativo. I am working. Eu estou trabalhando. I'm aligning people. Eu estou conectando pessoas. I'm aligning hearts. Eu estou alinhando corações. I'm aligning circumstances. Eu estou alinhando circunstâncias. You cannot see that with your natural eyes. Você não pode ver com seus olhos naturais. The Lord is saying it's already happening in the spiritual world. Mas o Senhor está dizendo: já está acontecendo no mundo espiritual. And you will experience this. E você vai experimentar isso. And your home will also change. E a sua casa vai mudar. I see everything in your home change. Eu vejo tudo lá na sua casa mudando. I see there is one room in your home. Eu vejo um quarto lá na sua casa. In that room is some darkness. E tem muitas trevas naquele quarto. But the Lord is saying, Mas o Senhor está dizendo: I promise you today, eu prometo para você hoje there will be light, que haverá luz, there will be joy haverá alegria in every single room of your home. em cada cômodo da sua casa. There will be celebration Haverá celebração of my victory and my goodness. da minha vitória e da minha bondade. And yes, E sim, you and your house will serve me. você e a sua casa me servirão. Yes, E sim, you will see this happen. você verá isso acontecendo. Aleluia. Oh, Karalabashanda Balabasandoya Labasata. 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 Oh, Karalabashanda Balabasandoya Labasata
Are you a family in the very back there? É uma família ali, os dois, o casal? Yeah. Aham. É família. Marido e The esposa. Lord is saying to the husband, O Senhor está dizendo para você, o marido. the enemy has pointed his finger at you, O inimigo colocou o dedo em você and he tried to accuse you. e tentou acusar você. But the Lord is saying, Mas o Senhor está te dizendo. I want to tell you today, Eu quero te dizer hoje. I'm destroying the accusation of the enemy in your life. Eu destruo a acusação do inimigo na sua vida. The Lord is saying, O Senhor está dizendo. I'm going to make your life Eu vou fazer da sua vida an embarrassment to the enemy. um embaraçamento para o inimigo. The enemy will be embarrassed when he sees the great things I do in your life. O inimigo vai ficar embaraçado de ver as grandes coisas de Deus na sua vida. The Lord is saying, O Senhor está your dizendo. life will be an example A sua vida será um exemplo of true supernatural provision and prosperity. de verdadeira provisão sobrenatural e prosperidade divina. The Lord is saying, O Senhor está dizendo. I will not allow the enemy to stop this purpose. Eu não permiti que o diabo parasse esse propósito. I will not even allow your circumstances to stop this Eu purpose. nem mesmo permiti que as circunstâncias parassem esse The propósito. Lord is saying, if you only believe, O Senhor está dizendo, se você somente crê, you will see so much supernatural provision and prosperity. você vai ver tanta provisão sobrenatural e prosperidade. And the Lord is saying, E o Senhor está te dizendo, I'm going to connect you with business people. eu vou conectar você com pessoas de The negócio. time will come O tempo chegará, when I will connect you with business people. mas eu vou conectar você com pessoas de negócio. It will look like it is for your sake. Eles vão olhar, It will look vai parecer that it is for you, que é para você mesmo, but in reality it's for them. mas em realidade é para eles. I'm going to use you Mas eu vou usar você to show my goodness and my wisdom para mostrar a minha bondade e a minha sabedoria to other business people. para outras pessoas de negócio. You will give counsel to people in business, Você vai aconselhar estas pessoas nos negócios deles. and other people will prosper through your counsel. E por causa disso, outras pessoas vão prosperar por causa dos seus conselhos. This will not be natural and human counsel. Não serão conselhos naturais e humanos. It will be counsel and wisdom that comes directly from heaven. Serão conselhos de sabedoria que virão direto do céu. And the Lord is saying to E o you, Senhor está dizendo, I want you to believe today eu quero que você creia hoje that the victory never belongs to the devil. que a vitória nunca pertence ao diabo. It only belongs to me and to my children. Sempre pertence a mim e aos meus filhos. And I'm going to use your E family eu vou usar a sua família, to be a family that is a bright, shining light. que é uma família que é como uma luz brilhante. You will shine so bright Você vai brilhar tanto that your neighbors will be attracted to this light. que os seus vizinhos vão ser atraídos por essa luz. Your relatives will be attracted to this Os light. seus parentes serão atraídos por essa luz. Even the ones that are in the darkness today, Mesmo aqueles que estão em trevas hoje, even the ones that are bound by religion today, mesmo aqueles que estão presos na religião hoje, the Lord is saying, o Senhor está dizendo, my light through you a minha luz através de você will enter through the prison doors, vai entrar através das portas de prisões, through the prison doors of religion, através das prisões da religião. and they will come out of the prison, E ela vai libertar os prisioneiros. and they will rejoice in what they have found in me, E eles vão se alegrar naquilo que eles encontraram em mim. and they will bring many other prisoners with them. E eles vão trazer muitos outros prisioneiros com eles. I will use your life, E eu vou usar a sua the vida, life of your family, a vida da sua to família, bring many people out of religion. para trazer muitas pessoas para fora da religião. And the Lord is saying to your wife, E o Senhor está dizendo para sua esposa, do not be afraid não fique com medo of people who are in witchcraft, das pessoas que estão em batalha, brujeria. bruxaria. Don't Obrigado. be afraid. Não fique com medo. The Lord is saying, O Senhor está dizendo, on the cross, na cruz, I conquered all the power of Satan. eu conquistei todo o poder de Satanás. And I will make you such a powerful woman of E God eu te fiz uma mulher poderosa de Deus. that I will use you Que eu vou usar você to set many people free from witchcraft. para fazer com que muitas pessoas sejam libertas da bruxaria. Many
Many people will be delivered from spiritism through you. Muitas pessoas serão libertas do espiritismo através da sua vida. Because the Lord is saying, Porque o Senhor está dizendo: my smile is over your life. o meu sorriso está sobre a sua And I vida. want you to believe today Eu quero que você acredite that hoje my smile is over your life. que o meu sorriso está sobre a sua vida. And I'm with you. Eu estou com você. Amém. Amém. Oh, Aleluia. Jesus. Obrigado, Jesus. Temos a encerrar. Já 1:10, desculpa de demora, temos a encerrar. Hoje à noite, vamos ver, talvez eu vou pregar menos e eu vou ministrar mais no palavras proféticas. Mas agora vamos encerrar, porque já 1:10, se eu não vou encerrar, eu vou continuar até 7 horas da noite, já direto do culto. Mas não pode dizer, porque amanhã eu vou embora, o pastor vai ficar. Então você fica nervoso com ele. Se você fica nervoso comigo, eu não me importa. Não me importa. Mas ele tem que ficar. Stand on your feet. Fique de pé, por favor. Let's make a declaration together. Vamos fazer uma declaração juntos. Are you ready? Você está pronto? Say, Jesus, Diga: Jesus, thank you obrigado for the perfect victory pela vitória perfeita of the cross. da cruz. I decide Eu decido today hoje to believe acreditar your truth. na sua verdade. I surrender Eu me rendo. life in my own strength. A vida debaixo da minha força. From the day on, A partir desse dia, I will no longer eu não tentarei mais try to have the victory obter a vitória because of me. por causa de mim. I will believe Eu acreditarei that my victory que a minha vitória is your victory. é a sua vitória. And your victory E a sua vitória is my victory. é a minha vitória. I open my hands. Eu abro as minhas mãos. I let my circumstances go. Eu deixo as circunstâncias irem. I let my dreams go. Eu deixo os meus sonhos irem. And I take your dreams. E eu pego os seus sonhos. I surrender to your word. Eu me rendo à sua palavra. And I will see E eu verei the victory from you a vitória que vem do Senhor manifested in my life. manifesta na minha vida. And I will not be tired. E eu não ficarei cansado. I will not be frustrated. Eu não ficarei frustrado. I will be full of the joy Eu ficarei cheio de alegria of the Lord do Senhor because of his victory. por causa da sua vitória. I surrender Eu me rendo and I believe. e eu creio. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.